Obrigado, irmão Augusto. Nós estamos, como todas as igrejas, a maioria das igrejas, principalmente as igrejas batistas, falando no mês de maio, falando para famílias, né? E eu sei que o pastor Faustino tem falado aqui sobre famílias, nós lá também temos falado sobre família. Eu preguei no começo do mês, no final, comecinho do mês, a família pode ser feliz, foi uma mensagem que Deus nos deu, que foi muito abençoada, né? O pastor Roberto, daí, porque lá nós somos em dois pastores, eu e o pastor Roberto Brito, ele pregou no outro domingo o desafio para as mães do século 21, hoje de manhã, ele pregou o desafio das famílias no século 21, né? E eu trouxe essa mensagem no domingo passado, lá na igreja, evitando conflitos na família. E Deus me tocou no coração de trazer essa mesma mensagem para nós aqui hoje, evitando conflitos na família. Eu não sei por que Deus mandou eu pregar essa mensagem aqui, porque geralmente nas igrejas batistas as famílias não têm conflito. Isso é coisa das igrejas presbiteriana, metodista, né? Batista não, né? Será que eu estou falando a verdade? Não temos problemas, não temos conflitos? Quem não tem? Não é verdade? Qual família não tem conflito, não passa por conflitos, né? Então hoje, na dependência do Espírito Santo, nós vamos falar sobre evitando conflitos na família à luz da palavra de Deus, amém? Falar de famílias e para famílias continua sendo e deve ser necessário e importante, porque família, nós sabemos, é a célula básica da sociedade, não é verdade? A família é a célula básica da sociedade. E as Escrituras, a palavra de Deus, revestem de grande importância a questão da família. A questão da família. Quando vista da perspectiva de Deus e da sua vontade, ela constitui motivo de grande alegria, a família, né? Mas quando se acha em brigas, em divisões, torna-se às vezes objeto de escárnio, de chacotas até, principalmente quando é uma família cristã, uma família evangélica, né? Os vizinhos olham e falam, todo domingo vamos para a igreja, olha aí, não é verdade? Então temos que ter esse trato com as nossas famílias, temos que cuidar das nossas famílias. E sabe, meus irmãos, não há outra instituição que tenha tanta influência nos rumos da vida política e social dos povos quanto a família. Ou seja, destruindo a família, destrói-se a igreja e destrói-se uma nação. A família foi a primeira instituição criada por Deus, não foi a igreja, foi a família. E há mais de 5.000 anos, Satanás vem batendo em cima da família, tentando destruir a família. Porque ele sabe que famílias fracas, igrejas fracas, nação fraca. Não é? A gente não gosta de levar nenhuma mensagem, nenhum sermão para o lado político, mas nós sabemos que existe uma linha de pensamento político que a intenção deles é enfraquecer a família. Por quê? Então, família é o cerne de tudo que é bom no plano social, no plano moral e no plano espiritual. Como vai a sua família? A minha vai bem. Graças a Deus, amém? Então nós temos que ter esse cuidado com a nossa família, e a família, ela encontra respostas para os seus problemas nos livros de autoajuda, tá certo? Não, é na palavra de Deus, é aqui que nós vamos, existem livros, existem boas literaturas que realmente vão nos ajudar, não é? Não estou dizendo, mas aonde está a verdade, é aqui, ó. É na palavra de Deus, na palavra de Deus.
E eu quero então apresentar nessa noite aqui para os irmãos 3 passos baseados na palavra de Deus para que a gente possa resolver problemas nos nossos lares, né? Vamos ler Efésios capítulo 5, no versículo 21, até Efésios capítulo 6, o versículo 4. Ok? E eu convido a todos, aquele que achou o texto, que coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 5, do versículo 21, até Efésios capítulo 6, no versículo 4. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Ele começa dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Bom, né? Essa leitura para os homens foi excelente, né? As mulheres têm que estar ali. Agora vamos ver então para os homens. 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Acho que a responsabilidade é um pouquinho maior aí, não é verdade, irmãos? Para quê? Para santificar, purificando com a palavra, com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade que tenho de estar aqui junto com esses irmãos para louvar, glorificar e ouvir a Tua palavra. Que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações e que nós possamos, Deus, sair daqui hoje melhores do que entramos, no cuidado com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos. Assim eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Podem sentar então. Então eu quero apresentar para vocês 3 passos à luz da palavra para resolvermos problemas no nosso lar. O primeiro passo, lendo o texto que lemos, cada um deve compreender qual é o seu lugar no lar. Começa por aí. Cada um deve compreender qual é o seu lugar no lar. Veja que o texto que lemos começa dizendo assim, lá no versículo 21 do capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. E ele termina dizendo, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Né? Efésios 6, versículo 4. Sabe, meus queridos, muitos conflitos no lar se devem à falta de uma melhor compreensão do papel de cada um no contexto familiar. Deus, ele estabeleceu uma ordem para a família.
E essa ordem, ela vem sido, distorcida ao longo dos anos, ao longo dos tempos, não é? Está se perdendo essa ordem dada por Deus. Quando todos assumem as suas responsabilidades básicas dentro do lar, o lar goza de harmonia e goza de paz. Então nós vamos, para entender esse contexto, nós temos que trabalhar um pouquinho sobre como que é entender o núcleo familiar segundo a palavra de Deus. O núcleo familiar, segundo as Escrituras, elas gostem ou não, aceitem ou não, ela determina que quem é o cabeça da família? O homem. E isso tem sido, como é que eu posso dizer, trabalhado contra essa pequena regra ao longo das histórias das famílias no mundo inteiro. As Escrituras determinam que o homem é o cabeça da família. Não estou aqui querendo trazer, podem estar pensando, o pastor trouxe uma mensagem machista. Não, eu estou falando à luz da palavra de Deus. E nós vamos entender o contexto de tudo isso. Amém? Tá? Então, veja só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele já diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Conseguem perceber aqui a hierarquia? Deus, a cabeça de Cristo. Cristo, a cabeça do homem. E o homem, cabeça da mulher. No versículo 9 de 1 Coríntios 11, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Quem foi que Deus criou? Do nada, do barro, e soprou o fôlego da vida? O homem. Da onde que ele criou a mulher? Da costelinha do homem. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, nos demonstra? Né? Efésios capítulo 5, versículo 23 que lemos, diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É onde eu disse que a responsabilidade do homem é grande, é enorme. No padrão de Deus, meus irmãos, no padrão de Deus, o homem, em sua posição de líder de uma família, de um lar, ele deve cuidar das questões espirituais, das questões morais, das questões físicas e sociais da família. E se um homem que pratica isso e vive isso, e traz isso para dentro da sua casa, dentro da sua família, para dentro do seu casamento, eu pergunto, qual a esposa que não gostaria de ter um marido com essas características? Qual a esposa que não se submeteria a esse marido? Mas olha, como eu disse, Satanás, ele vem trabalhando contra a família há 5.000 anos, tentando destruir a família. E ele tem tido, em muitos lares que não tem Deus, que não tem Jesus, ele tem tido sucesso, infelizmente. Infelizmente. Dentro do núcleo, nós já entendemos então a posição do homem. Amém, homens? Amém, né? Então, e a esposa? A palavra de Deus diz que a esposa é a ajudadora idônea do marido. Ora, sabe o que eu entendo com isso? Que a esposa, a mulher, ela é a rainha do lar e pronto, não acabou. Isso é inquestionável. Ela é a dona da casa. Em muitas culturas, aqui no Brasil mesmo, ela é a patroa. Principalmente na região do sul, no Rio Grande do Sul, por aí, o cara pergunta, daí, como é que está a tua família? Tá bem. E a patroa, como é que está? Está se referindo a quem? A esposa.
Isso é inquestionável. Ela é, sim, a rainha do lar. E com seus cuidados, com seus conselhos sábios, né? Ela torna-se, então, coadjutora do marido no governo do lar. Veja só, Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Ou seja, esse marido, ele tem que estar sujeito ao Senhor também. Que as suas ações, o seu viver, o seu falar, todas as suas atitudes estejam sujeitas aos ensinos de Deus, para que ele possa ter o cuidado espiritual com a sua família, cuidado moral com a sua família. É essa a submissão da mulher para esse marido. No versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então veja, meus queridos irmãos, a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. E ele diz lá em Colossenses 3, versículo 18, vós mulheres estáis sujeitas a vossos maridos, como convém ao Senhor. O que isso quer dizer? Que há situações em que a esposa não pode obedecer ao marido e ao mesmo tempo ser fiel a Cristo. Ou eu estou falando besteira? Tem situações em que ela não pode, não é verdade? Ela não tem como ser fiel a esse marido e fiel a Cristo, mas ela tem que entender que a sua primeira lealdade é sempre a Jesus. Sempre a Jesus. Se o marido não está em seu devido lugar, a esposa deve ajudá-lo, né? Complementando o papel dele no lar, mas sem usurpar, principalmente estou falando dentro de uma família cristã, sem usurpar o lugar dele, só pelo fato talvez de ser um pouco mais capaz, ou às vezes a gente não admite, né? Mas um pouco mais inteligente. Deus deu a capacidade diferente para cada um, não é verdade? Ou que seja um pouco mais provedora nos tempos de hoje, né? É comum, muitas vezes, a esposa ter um emprego, um trabalho e ganhar mais do que o marido. Qual é o problema com isso? Quando se fala que o homem tem que ser o provedor da casa, faz muito tempo que ele deixou de ser o provedor financeiro da casa, mas ele tem que ser o provedor da palavra. Tem que ser o provedor da união, da comunhão da família. Ele tem que ser o provedor de um crescimento espiritual dentro da família. A iniciativa tem que ser do marido, do pai, do esposo, né? Aí sim, essa mulher, esses filhos vão estar submissos, né? Vão estar sujeitos a esse marido, a esse pai, como convém no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus, lá em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia edifica a casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Amém? Então, quando nós saímos do padrão de Deus, é que as coisas acontecem de errado e destroem-se as famílias. Então, dentro do núcleo familiar, nós vimos já o papel do homem, o papel da esposa e os filhos. Os filhos devem reconhecer as responsabilidades e direito dos pais sobre eles em tudo. O que diz lá em Efésios capítulo 6, de 1 a 3? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Presta atenção, vós, Joãozinho, os meninos lá, vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. E qual que é a promessa? Vida longa. Não é isso? Vida longa. Não é? Eu acho que está aqui, honra o teu pai para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
Né? Agora, interessante que quando a gente fala esse texto, né, vós filhos, sede obedientes, a gente já pensa logo nos pequenos, né? Até eu já mexi com o João aqui, já mexi com os menininhos ali, né? Mas não. Você tem os pais vivos ainda? Eu também, tenho meu pai vivo, né? Nós também somos filhos. E por que não honrar os nossos pais? Então não estamos falando, essa palavra não é só para crianças, ele está falando para mim, que sou pai, aliás, que sou avô, não é? Mas que ainda sou filho, e nunca vou deixar de ser filho, por mais que meus pais, uma hora, minha mãe já não está mais comigo, meu pai já está, né, em idade avançada, mas eles continuam sendo meus pais. E nós temos que honrar os nossos pais para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vocês já perceberam o quanto de pessoas, jovens demais, que têm morrido por aí? Por que será? Porque há muito que deixaram de honrar pai e mãe, há muito que deixaram de obedecer pai e mãe, há muito que deixaram de ouvir o pai, os conselhos do pai, os conselhos da mãe. Vão para o mundo, se metem em coisas que não devem e muitas vezes acabam morrendo cedo. Não é? Os filhos, também entendendo aqui, só podem honrar pais que são dignos de honra. Claro, tem aquele pai que misericórdia, né? Agora, pais que são dignos de honra. Vós pais, diz a palavra lá no versículo 4 de Efésios 6, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aqui, ó, palavra de Deus. A educação, a correção deve ser no Senhor. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês aí, para os pequenos. Sabia que a Bíblia fala que de vez em quando o pai tem que dar umas varadas na gente? Alguém já fez assim. A Bíblia. Não é? Então, temos que tomar cuidado, né? Mas só que não é só bater, não é só espancar filho, né? É correção, gente. Não é verdade? Muito cuidado. Então, a educação, a correção deve ser no Senhor, ou seja, de acordo com a sua vontade, conforme nos revela as Santas Escrituras. Então, eu concluo que o pai que anda segundo a palavra de Deus, ele disciplina sim, ele admoesta sim, de acordo com a palavra de Deus. Essa, então, é a estrutura básica do núcleo familiar de acordo com o padrão divino, que nos é revelada através da palavra de Deus. Né? Homem, cabeça da família, mulher, ajudadora, auxiliadora do marido, e filhos reconhecendo e honrando os seus pais. Quando sai desse padrão, as coisas não ficam muito boas. Também vamos entender um pouquinho da unidade familiar. Embora a unidade familiar seja, a família, né, seja uma unidade composta pela palavra de Deus entre pai, mãe e filhos, não é? É essa a forma correta. Isso não significa muitas vezes que ela tenha uma unidade básica. Porque onde há duas ou mais pessoas, sempre nós vamos encontrar divergências de opinião e certamente vão ocorrer conflitos também de personalidade dentro desses lares, né, dessas casas. Porém, a palavra de Deus também diz que aonde tem um ou dois ou mais, em nome do Senhor Jesus, Ele está ali naquele meio. Ou seja, a conclusão que eu chego é: será que Cristo está dentro desses lares? Será que nós, como cantamos aqui, convidamos para que o Senhor Jesus venha, entre, tome conta, dirija o meu lar, a minha casa, a minha família? Ou será que Cristo está do lado de fora? Né? Lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu em cima de um pé de sicômoro
porque ele era baixinho, para ver que Jesus passava. Ele era um judeu, ele era um cobrador de impostos, ele era um republicano. As pessoas praticamente odiavam aquele cara, porque o que ele fazia não era uma coisa muito correta, mas o Senhor Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou jantar na sua casa, eu vou dormir lá, Zaqueu. Qual foi a atitude de Zaqueu? Abraçou o Senhor e levou com tudo. E a gente percebe ali no texto a conversão de Zaqueu, a mudança de atitude de Zaqueu, porque Cristo entrou naquela casa. Porque quando Jesus entra na nossa casa, as coisas mudam. Amém? As coisas mudam. As coisas começam a tomar um rumo diferente. Não é verdade? Então, a unidade da família, ela exige cooperação também entre os membros dessa família. Cada um tem que ocupar o seu lugar de direito e respeitar o lugar dos outros. Muitas vezes a gente vê casas, famílias que o filho quer mandar no pai, quer mandar na mãe. Crianças, às vezes, fazendo coisas e os pais só dão risadinha e falam: que gracinha. Gracinha nada, está errado. Tem alguma coisa errada. Não é verdade? O pai tem que corrigir. Perdão, mas pai tem que corrigir. Uma vez eu ouvi o Ratinho falando isso, que se o pai e a mãe não corrigir o filho, a polícia vai corrigir. E é uma verdade. Né? A educação tem que começar dentro de casa, dentro do lar, com pai e mãe educando, ensinando a palavra de Deus, mostrando, mas é aqui, não é responsabilidade da escola secular, nem da escola bíblica. Nós ensinamos a palavra de Deus, mas com disciplina, correção, quem ensina é pai e mãe. Cada um tem que tomar o seu lugar de direito, conforme a palavra de Deus, e respeitar também o lugar dos outros, não é? Além do esforço natural para a manutenção da unidade familiar, é preciso exercitar vida espiritual de cada um. Vida espiritual de cada um. A palavra de Deus deve ser lida em conjunto e as orações devem unir os corações dentro daquela casa. E sabe de quem é a responsabilidade de tomar essa atitude? E se não fazem ainda, começar a fazer? Do pai, do homem, do cabeça que o Senhor colocou dentro daquela família. Cristo deve ser o centro do nosso coração, do nosso lar, em todas as coisas. Em todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1,18. Cristo, ele tem que ser o centro da nossa vida. Individual, familiar, social, tudo. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou será que buscar em primeiro lugar as coisas do mundo? Não, Deus. Algumas famílias sofrem o problema da desunião, e como a gente vê isso? E é triste ver isso. Pais que brigam com filhos, filhos que brigam com pais, irmãos que se brigam, que não se falam mais, e ficam anos e anos e anos sem perdoar, sem falar, sem se falar, sem ter comunhão. Como pode? Eu não consigo entender isso na vida de um crente, de um cristão. Eu não consigo entender isso na vida de um crente e de um cristão. Falta harmonia, falta respeito. Né? Por quê? Alguma coisa está desajustada. Você crê que uma família com esse padrão, com essas características, dá um verdadeiro testemunho da sua fé? Eu não creio. Eu não creio. Não creio mesmo. E aí é que quando eu falo que eu não consigo entender, é porque eu penso assim: quando eu me converti,
quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor passou a habitar no meu coração, na minha vida. Eu sou um homem normal, como qualquer um de nós aqui. Eu tenho meus momentos de ira? Tenho. Eu tenho meus momentos de errar em alguma coisa? Erro. Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa muito fácil. Eu não sei se eu conviveria muito bem comigo mesmo. Não sei. A minha esposa é uma heroína. Até quero pedir perdão, ela não está aqui, porque ela tem que editar uns vídeos, que a gente está mandando mensagens para uma igreja lá em Novo Gama, em Brasília, e ela tem que editar, que terça-feira tem que estar 3 mensagens lá. Então, ela vai... E durante a semana a gente tem a correria também do trabalho, né? Mas eu não sei, ela é uma heroína para me aguentar. Eu falo, quando alguém me dá, vamos fazer 38 anos de casado, vem dar parabéns para dar para ela. Ela está me tolerando. Então, mas só que, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Ele controla a minha vida. Por isso que eu não consigo entender a ausência de perdão, a ausência de comunhão em famílias que se dizem crentes. Eu não consigo entender. Sabe, o lar deve ser um lugar onde você se sente seguro e feliz. Um lar deve ser um lugar onde você se sente seguro e se sente feliz. O lar deve ser um lugar agradável para que você volte para casa todos os dias. Não é verdade? Puxa, graças a Deus, 5h30, estou indo para casa. Chega lá, né, jantar, ver uma televisão juntos, conversar, meditar na palavra, assistir um culto, fazer um devocional, junto com a família, sorrir, se alegrar. É esse o lugar que nós temos que ter nas nossas casas. Quais são os elementos de um verdadeiro viver cristão que falta em muitas famílias? Jesus. É Cristo. Pode ter certeza. Ninguém ora, ninguém lê a Bíblia. No domingo eu estou na igreja, né? Bota o fardão, bota a Biblinha debaixo do braço e vamos para a igreja. E ainda briga com os filhos. Estão demorando por quê? Vamos para a igreja, vamos logo, né? A sua casa é o complemento da igreja, ou a igreja é o complemento do seu lar. Segundo passo, nós temos que encarar os problemas, porque eles vão aparecer, eles vão surgir, sempre surgiram e não vão deixar de aparecer na sua vida. Mas os problemas, encarar os problemas é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas se nós não encararmos os problemas, nós não resolvemos os problemas. Porque é mais fácil fugir dos problemas do que os encarar. Isso, infelizmente, acontece em muitas famílias cristãs. E acontece dentro das igrejas. As pessoas criam seus problemas. E olha, aqui eu já fiz domingo passado e faço aqui novamente, com a permissão do pastor Faustino. E é um conselho que eu dou para você. Não deixe as coisas cozinharem até uma hora que não tem mais volta. Para daí procurar o pastor. Não deixe. Está com um problema, está com dificuldade, está uma situação. Converse com o seu pastor. Converse com o seu pastor. Pastor, preciso que você venha aqui em casa, ou eu posso ir aí, mas tragam os problemas quando estão pequenininhos. Depois que já estão num volume, que muitas vezes até nem o pastor vai resolver. Aí, como diz o ditado por aí, só Jesus na causa. Mas muitas vezes, a coisa vai já estar num ponto em que as pessoas acham que o problema, aí o que acontece? Manda na igreja.
como se o problema fosse embora. Não, ele só vai pegar o problema dele aqui e levar lá para outra igreja. Pronto, acabou. Mas os problemas continuam. Resolvam os seus problemas diante do Senhor. Busquem a orientação do seu pastor. Nós não resolvemos os problemas nos escondendo ou fugindo dos problemas. Nós temos que encarar de frente os problemas. Amém? Temos que enfrentar também as tensões externas que muitas vezes entram dentro do nosso lar. Não é verdade? A unidade do lar às vezes é ameaçada por essas tensões que vêm de fora. O mundanismo, por exemplo, às vezes entra dentro do lar. Entra dentro do lar. E nós permitimos que isso aconteça. Aí eu sempre pergunto, o que você tem visto na sua televisão? O que você tem visto na sua internet? Que tipo de música você tem ouvido dentro da sua casa? Qual a literatura que você traz para dentro da sua casa? Porque televisão não é coisa do capeta não, meu irmão. Tem coisa do capeta lá dentro, mas televisão é uma benção. Se você souber, tem um controlezinho que você controla o que você quer ver. Internet é a mesma coisa. Música é a mesma coisa. Né? E misericórdia pelas músicas de hoje, hein? Gente, pelo amor de Deus. Está difícil. Está difícil. E o mundanismo, ele entra dentro do lar, e muitas vezes as igrejas, eles ficam lutando para que não tragam-se as coisas do mundo para dentro da igreja. Mas quando se acontece isso, é porque o mundo já entrou dentro da casa das pessoas. Aí é fácil trazer para dentro da igreja. Se nós permitirmos que forças, essas tensões externas dominem o nosso lar, eles acabarão destruindo os nossos lares. Podem ter certeza. Quais seriam essas tensões? Já disse, muito do que você vê, muito do que você ouve, muito do que você lê, não é? Às vezes problemas financeiros que temos, às vezes amigos inoportunos, né? Problemas de parentes, que às vezes o cara arruma um problema lá na casa dele e ainda traz para a tua, para ajudar, não é? Então, problemas no trabalho. Às vezes nós trazemos o problema do trabalho para dentro de casa, damos coice no cachorro, na mulher, né? Nos filhos. Por quê? Porque eu estou com problema no meu trabalho. Não, o problema no teu trabalho tem que ficar lá no teu trabalho. O teu lar é o teu lar. Ali é o teu lar. Se você precisar de 15, 20, 30 minutos para dar uma respirada, vai lá, toma um banho, se tranca no seu quarto, depois volta, mas volta diferente, né? Eu costumo dizer que ultimamente com home office está mais difícil, né? Mas para quem não sabe, eu sou corretor de seguros. E o meu trabalho eu tenho hoje em home office. Eu e minha esposa trabalhamos juntos, dentro da minha casa. Só que deu 5h30, eu fecho a porta do escritório, desligo os computadores, 5h30. Entendeu? Fecho a porta do escritório, telefone da corretora eu já não atendo mais, de vez em quando eu dou uma olhada para ver se não tem uma emergênciazinha, né? Seguro sabe como é que é. Dá uma olhadinha, não tem, tudo bem. Mas eu ainda saio do escritório, no corredor ali, que liga a sala com a cozinha, eu saio no corredor e ainda falo, querida, cheguei. Entende? Por quê? Eu saí do trabalho e cheguei em casa, com a bênção de não enfrentar trânsito, não é? Mas a gente tem que saber separar as coisas, gente. O teu lar é um lugar sagrado. A tua família é um lugar sagrado. Amém? Uma família deve saber impedir, então, essas tensões externas que entram e atrapalham o seu lar, porque o seu lar ele é um lugar inviolável. Amém? Só Jesus cuidando ali para vocês. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O terceiro passo, eu achei interessante, né? Quando cantamos aqui, enquanto estou de joelho, a minha família está de pé. Então, se tem família que está despencando, é porque o de joelho já faz tempo que você não está. Né? Porque isso é uma realidade, né? Terceiro passo, nós temos que encontrar a solução, eu já estou quase terminando, gente, nós temos que encontrar a solução em Deus, né? Veja só, Efésios 5,
do versículo 17 até o 21. Nós lemos do 21 para frente, nós vamos ver do versículo 17 até o 21. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ele diz aqui: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, pensem nisso. Nós podemos sempre contar com o auxílio de Deus nas nossas vidas, sempre. Amém? Por mais que você talvez se desvie, se você caminhe para um lado errado, mas correu para Deus, Ele está de braço aberto, graças a Deus. Não é verdade? Ele abre as portas, Ele se escancara para te receber, não é? Deus não nos deu só um modelo a seguir, mas Ele ofereceu-nos o auxílio espiritual para atingir esse alvo. O Espírito Santo que habita em nós nos capacita a atingir esses alvos de Deus para a nossa família. Aí é que entra a questão que eu não consigo entender. A pessoa dizer que tem o Espírito Santo e agir como se não tivesse. Aí eu fico meio assim, será que tem mesmo? Né? A sua ajuda é revelada sob a forma de um mandamento. Diz: enchei-vos do Espírito. É um mandamento a ser obedecido. E ser cheio de Espírito, do Espírito, meu querido, é uma obrigação constante e presente que todo cristão deve obedecer, se encher do Espírito. Como que eu me encho do Espírito, pastor? Está aqui, ó. Ouvindo, lendo, meditando, estudando, fazendo os seus devocionais na palavra de Deus. Você se enche do Espírito. A boca fala que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? Do que está cheio o teu coração? Então, encher-se do Espírito é o segredo de uma vida feliz para todo cristão. Você já tentou confiar inteiramente no Espírito Santo na sua vida pessoal? Se não tentou, tente. Ele é a solução dos problemas na sua casa, na sua família. Você está tentando atingir o padrão de Deus para a vida no seu lar? Então Deus seja louvado por isso. Continue, firme-se no Senhor, busque no Senhor. Nós precisamos observar a orientação divina e nós podemos contar com Deus em tudo isso. Amém? E concluindo, irmãos, só para a gente encerrar, para a gente finalizar, nós temos que descobrir então a solução divina para os problemas, né? E descobrir através da palavra tudo que Ele tem reservado para nós de bênçãos. Eu sempre digo que aliás, eu ouvia e eu costumo dizer, quem vai pela Bíblia não erra. Já viu alguém dizer que seguiu as orientações da Bíblia e errou? Eu não vejo isso, né? Aí me lembrei agora, né? Chegar num lugar que diga que não pode ler a Bíblia, corre de lá. Meu Deus, isso aqui é a palavra de Deus, gente, né? Então, é preciso, meus queridos irmãos, observarmos certos princípios. Você faz uma comparação com a eletricidade, né? A eletricidade é muito bom, não é verdade? Ó, temos luz, televisão lá está ligadinha, está mostrando um cara bonito lá, né? Então não é tão bonito. Caixa de som funciona, o microfone está funcionando, não é verdade? Tá, é bom, eletricidade é bom. Quem não concorda que eletricidade é bom? Eletricidade é excelente, né? Tá, mas bota o dedo na tomada para ver o que acontece. Torra o dedão, né? Então,
A nossa família é a mesma coisa. Quando nós andamos na orientação do manual do fabricante, seguindo as orientações de Deus, a família vai muito bem. Pode ter certeza. Uma família firmada nos princípios da palavra de Deus, aonde o esposo, o marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, os filhos têm o seu papel, a família vai bem. Agora, saiu dessa orientação, a gente vê famílias com muitos problemas, e muitas vezes até se separando, não é? Se separando com dificuldades, com tremendas dificuldades. Então, que tal começar o acerto dos problemas da sua família hoje? Buscando a Deus, sempre, em tudo, assumindo o seu papel dentro do lar, né? E dando lugar dos outros aos outros, mas assumindo o seu papel dentro do lar, encarando os problemas de frente, ao invés de fugir deles, e buscando o poder de uma vida cheia do Espírito Santo para a solução dos seus problemas. É simples assim. Nós é que complicamos. Não é verdade? Se a gente seguisse o manual do fabricante, é como eu digo, né? A gente compra uma geladeira nova, a gente vai olhar o manual. Eu, pelo menos, sou assim. Eu compro um carro, vou lá ver o manual. Eu compro lá vou lá ver o manual. E se eu não olhar para o manual, alguma coisa eu vou fazer errado. Alguma coisa vai acontecer, vai estragar o produto, né? Mas é verdade, né? Então aqui, manual do fabricante. Siga o que está escrito nele e viva feliz, você e a sua casa. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos mais uma vez e eu agradeço, Pai, mais uma vez pela oportunidade que tive, Deus. Que nós possamos fazer do que foi falado aqui nessa noite, Senhor, uma realidade nas nossas vidas, como servos de Deus, como filhos do Senhor, como famílias, que possamos, como famílias, dar um bom testemunho de Cristo para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, e que eles possam, Deus, enxergar o Senhor nas nossas vidas. Eu oro, Deus, e peço por todas as famílias que estão aqui presentes e por aquelas que nos assistem através do canal do YouTube e Facebook, que o Senhor nos abençoe a todos, assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?